muito bem-vinda, muito bem-vindo ao terceiro episódio do Cafezinho com Luciana Seabra. Hoje temos aqui é só a nata, lembrando que a gente só traz aqui gestores recomendados, aprovados na nossa análise, e aqui a ideia é reproduzir os cafezinhos que eu acabo fazendo no mercado financeiro, então sempre tem uns papos muito legais, muito divertidos, profundos. Eu fico morrendo de vontade de te trazer para ser uma mosquinha e assistir, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Lembrando que nessa primeira temporada a gente tem o tema o melhor e o pior investimento de grandes investidores, mas é claro que a gente vai falar um pouquinho de cenário também, porque eu sei que vocês gostam bastante, tá? E hoje a gente tem a honra de receber aqui no cafezinho o Carlos Voos, que é cofundador e gestor responsável pelos times de juros, câmbio internacional da famosa Capitalo. Oi, Carlos, tudo bem? Tudo jóia, Luciano, tudo bem? Tudo jóia. Bom, primeiro, bom lembrar, né? Então, vamos contar aqui, só lembrando um pouquinho da Capitalo, né? A Capitalo, ela esteve no meu primeiro relatório recomendado, em 2016, Carlos. Fiquei impressionada. Faz quase 10 anos que eu recomendo fundos da Capitalo. Primeiro capa e depois quando vocês levaram para a plataforma, que eu inclusive insisti bastante para que levassem, também o Zeta, que é a versão mais concentrada, restrita a qualificados, né, que é quem declara mais de 1 milhão em investimentos financeiros. Então existem essas duas versões de fundos. O Carlos começou a carreira dele em 1994 como estagiário do Banco BBM, que inclusive fez vários grandes gestores do mercado brasileiro. Foi operador da mesa de renda fixa, depois assumiu a diretoria financeira e a tesouraria do banco. Fundou a Capitalo em 2009 junto com o João Carlos Pinho, que inclusive também conversamos bastante e é um grande executivo. E é uma gestora que funciona no modelo multimesa. São 11 mesas diferentes com gente muito sênior operando diferentes mercados. Voos, então eu já quero começar aí com você contando um caos pra gente. Eu acho que nada como as histórias, as formas como vocês contam o que já aconteceu na carreira de vocês pra gente entender como vocês trabalham, né? Acho que tem um grande mito em torno do mercado financeiro, do trabalho do gestor, da Faria Lima, né? Como que funciona. E já se foram aí 31 anos desde que você começou a trabalhar no mercado. Eu queria que você me contasse a história de um grande acerto seu pra gente começar. Não, um prazer estar aqui, Luciana, muito obrigado. A gente se conhece já há 10 anos, né? Então, assim, tem muita história, exatamente, assim, muito acompanhamento do que estava acontecendo, à medida que estava pensando, e assim, o principal acerto que eu acho que assim que mostra um pouco da maneira de pensar, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Eu acho que muitas vezes os seus maiores acertos e os seus maiores erros são ligados. Assim, no final, todo mundo tem uma maneira que gosta de organizar as ideias, pensar sobre o mundo. E essa maneira de pensar, ela normalmente tem vantagens e desvantagens, acertos e falhas, que você precisa aprender a administrar e a fazer o melhor uso das suas próprias características, né? Então, assim, começando pelo acerto, eu acho até que era melhor começar pela falha, mas começando pelo acerto... Não, você que manda, você quer começar pela falha? Vamos fazer a sua ordem. Aqui a gente faz, joga da forma que manda. Então tá bom. Aliás, tem um negócio assim que você nunca ou faz pouco, assim, que a gente é obrigado a discutir assuntos que a gente não entende. Tá? Como gestor, você é obrigado a... Então, quando aparece Covid, você é obrigado a virar especialista em Covid. Sim. E daí você aprende a se virar. A se virar e assim, eu acho que conforme o tempo passa, você tem que buscar a informação cada vez mais rápido e ser humilde. Por isso que, às vezes, quando eu vou fazer um podcast, alguma coisa, é muito comum, assim, quando você tem uma discussão bacana, quando sai alguma lição, alguma coisa assim, as pessoas falam assim, nossa, foi uma aula. E me incomoda, entendeu? Assim, me incomoda as pessoas dizerem que é uma aula. Porque a gente está descobrindo junto com todo mundo. Assim, tem algumas coisas que, de fato, assim, curvatura. Assim, você pode dar aula de curvatura? Posso. De juros. De juros, super complexo. Exatamente. Você entende muito. Não? Então, mas sobre todos os outros assuntos, assim, eu sou um aluno igual a qualquer outro. Assim, e essa humildade de saber que é um aluno. Então, eu particularmente não gosto quando as pessoas falam assim, nossa, foi uma aula. Eu falo assim, mas antes da gente entrar no caos aqui, a gente fez um evento recentemente da Ende que você estava palestrando, e os meus clientes citam todas as vezes, eu amo a sua humildade intelectual, porque você é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, e você foi muito humilde, que o cliente perguntou, o que é o... A gente nem estava entendendo, o som não estava muito bom, para ser justo até, ele falou, o que é o Drex?
E aí você olhou assim e falou assim, isso daí é fácil, não faço a menor ideia. Todo mundo começou a rir, eu falei, eu vou te dizer que eu também não tenho profundidade nesse assunto. Eu acho muito legal que a sensação que eu tenho é que quanto mais inteligente, estudada é a pessoa que eu converso, maior é a humildade de falar também quando você não entende do assunto. Isso dá uma segurança gigante, porque não tem nada mais feio do que uma pessoa tentando te enrolar, fingindo que ela sabe algum tema. É difícil, mas a nossa vida é lidar com coisas que a gente não entende nada. Então, por exemplo, assim, sei lá, há bastante tempo atrás, mais do que 10 anos, teve uma pequena crise bancária na Rússia, certo? Daí começou a afetar um pouco o mercado brasileiro. Daí o que você faz? Vai estudar a Rússia. Vai estudar o sistema bancário na Rússia. Incrível, né? Assim, porque é impossível ter todas as coisas na cabeça, certo? Talvez, nesse mundo de gestão de informação, essas análises fiquem mais rápidas e mais fáceis. Tá? Mas, assim, de qualquer forma, você tem que mergulhar e ter uma opinião preliminar. E a vida de um gestor é ter opiniões preliminares que, conforme a importância do tema, vão se transformando em opiniões mais embasadas, assim, à medida que você vai gastando tempo naquele assunto, certo? E o mercado também, né? Porque você precisa ser melhor do que o mercado, né? Assim, no final, assim, esse que é o ponto. Assim, a competição, ela é grande, né? Então... Mas voltando um pouquinho para o melhor acerto. Eu acho que o maior acerto que a gente teve em termos de mercado, sem dúvida, foi a virada da Dilma. A virada da Dilma, o mercado estava todo pessimista. Eu tenho uma característica que eu tenho muita busca no final, de ficar olhando quais são todos os vetores que podem influenciar a tomada de decisão dos policymakers, ou seja, do governo, do Banco Central, etc., e do mercado. Então, assim, eu tenho uma visão ampla do que pode acontecer. De modo geral, eu tenho na minha cabeça uma distribuição gigante de possibilidades para frente. A minha maneira de pensar, que eu acho que ela faz com que, assim, ela é o maior, a minha maior vantagem competitiva e também naturalmente, a minha maior desvantagem competitiva. E, assim, a nossa maneira de pensar é uma coisa que, assim, que a gente tem que aprender a melhorar e lidar com ela, não transformar. Tá? Então, a nossa maneira de pensar é o que vai gerar, assim, se for bem aplicada, vai gerar resultado e vai gerar diversificação. Né? Se tiver uma pessoa que pensa de um jeito, outra pessoa que pensa completamente diferente, se você colocar as duas no mercado, os dois forem competentes, você vai gerar resultados em momentos diferentes. Que tem a ver com esse modelo multimesas da Capitalo. Que tem a ver com o modelo multimesas da Capitalo. Mas só uma curiosidade, quando você fala que é a sua maior fraqueza, aqui indo para o divã, é porque eu imagino que também pensar em todas as probabilidades também seja algo um pouco sofrido, né? Muita coisa para uma cabeça. Não, assim, eu acho que eu acho que é meio natural, assim, no final, assim, não é... A sua maneira de pensar não é uma coisa que você luta contra ela, pelo contrário, você vai com a corrente. Então, assim, já é a minha maneira de pensar. Eu não tenho muita opção a não ser pensar dessa maneira, certo? Sim. Então, assim, cada um tem um jeito, né, assim, e esse é meu jeito. Eu acho que o que acontece é que muitas vezes você fica... olhando uma série de possibilidades que podem acontecer, mas o mercado continua naquele cenário central. E daí, assim, enquanto continua naquele cenário central, você continua perdendo, digamos assim, ou deixando de ganhar, e você fica com uma cara de idiota. Assim, no final, você fica todo mundo ali falando assim, pô, é óbvio que isso está acontecendo, e você vendo aquele monte de possibilidades, assim, no final, e fala assim, não, assim, isso aqui pode ir para X ou para Y, para qual lado. E duvidando um pouco do que o mercado está dizendo e sofrendo. E mais, assim, tem um certo sofrimento aí que vem de você ir contra um pouco o que é o senso comum, digamos assim, daquele momento do mercado, de quem olha um pouco mais de hoje para amanhã, ou olha até no horizonte mais longo, um pouco mais olhando um pouco o que o que são os fatos que estão acontecendo na margem, né, e qual a direção que esse fato está dando. Então, quando na Dilma o PT abandonou a Dilma, em janeiro de 2016, na época o país tinha um problema fiscal enorme, meio parecido com agora. Esse problema fiscal ele era escondido, ele era através
de empréstimos subsidiados. Então, o fiscal era horrível, mas na verdade o quadro era muito pior. A gente na Capital na época estima que tinha uns 4% do PIB adicionais de gastos que não estavam sendo computados na regra do primário. Então o desequilíbrio ele era gigante. Isso levava o mercado a ficar muito, muito pessimista. E, assim, o governo Dilma praticamente tinha desistido de fazer reformas adicionais. Assim, paralisou, digamos assim, a tentativa de consertar ou de mexer nessa trajetória. E a gente vinha vendido, mais ou menos como o mercado tinha também. A gente vinha pessimista nesse momento. Mas quando o PT começou a abandonar a Dilma, né, e na sociedade brasileira parecia que a sociedade tinha entendido que, assim, que a situação era insustentável, que você precisava ter uma mudança, no final a gente... E o preço, naturalmente, assim, é um preço muito, muito desvalorizado. Assim, a gente, na época, olhou e falou assim, olha só, essa posição vendida, ela é arriscada. O preço já está muito baixo. O cenário é horrível, de fato. Mas, assim, nem o PT está oferecendo uma saída. O PT está começando a fazer pauta-bomba contra a própria presidente do partido. Isso era a véspera do impeachment? Não era a véspera do impeachment. Assim, as pessoas não estavam discutindo impeachment ainda. Ah, tá. Assim, em janeiro de 2016, o PT na Câmara colocou para votar, ou colocou em pauta, uma medida para, que é meio parecido com agora, assim, para reduzir o IR, recolhido no meio de um ultra problema fiscal. Então está vindo contrário, digamos assim, enquanto o Nelson Barbosa, que era o ministro da Fazenda, ficava falando em reforma da Previdência, mas não andava com o assunto, né, o PT já estava começando a atuar como se fosse oposição. Depois o PT apoiou a Dilma durante o impeachment, mas teve um período ali onde todo mundo abandonou ela, inclusive o próprio partido. E isso eu achei um sinal muito grande de que a sociedade como um todo não aguentava mais. E daí, assim, e daí começaram a aparecer outros sinais, assim, de que alguma coisa tinha mudado, né? Porque naquela época, o protesto não era um grande marcador de mudança. Você teve, em 2015, uma quantidade gigantesca de protestos do mesmo tamanho que você teve em 2016. Você não teve grandes mudanças, digamos assim, na mobilização da sociedade civil, assim, mas teve uma mudança, digamos assim, na visão do mundo político, né? Então, essa visão de ficar sempre olhando para esse ponto de inflexão, assim, tentando entender onde a sociedade vai intervir, onde que é o ponto de quebra dos processos, etc., assim, ele ajudou a gente a primeiro zerar a posição vendida. A posição vendida. E essa vendida ela era uma vendida em tudo? Você estava em alta assim, de juros, vendida em bolsa? Eu tô falando de maneira genérica, assim, no final, assim... Era uma posição pessimista. Beta, ou seja, uma relação das posições que eu tinha nas minhas mesas que, assim, que tinham mais a ver com um cenário ruim. Aí você zerou. Tinha bastante posição pessimista em cupom cambial na época. Que é uma posição bem sua também, né? Que você faz bastante. Quando tem oportunidade, né? Quando tem oportunidade. Tem a ver com Risco Brasil. Tem a ver com Risco Brasil, tá? Então, a gente zerou. E depois, eu acho que a gente foi um dos primeiros a virar a mão para comprar. Estudar, digamos assim, qual era o plano que um eventual governo Temer teria. Qual era o efeito no mercado. Então, assim, de maneira um pouco cínica, assim, a gente nem estava tão animado com o governo Temer, como o governo Temer foi um governo excelente, mas não dava para imaginar, certo? Então, assim, o que acontece é que quando tem esse momento de virada, parece que você cria uma descontinuidade para cima, né? Assim, um possível movimento para cima. E daí você entra olhando para isso, para uma descompressão desse prêmio que era gigantesco, certo? A possibilidade de ter uma saída, certo? Já muda muito o preço. Então a gente entrou nessas posições mais olhando nessa possibilidade de saída, que deveria mudar o preço, e não necessariamente acreditando que ia funcionar. E à medida que as coisas foram acontecendo e você foi reunindo novas informações, foi permitindo a gente estender, digamos assim, essa visão mais construtiva para muito tempo. Foi uma virada muito relevante em termos de política econômica. Assim. O governo Temer, se você olhar a trajetória de déficit oficial, parece que o déficit demorou muito para melhorar, mas num primeiro momento o governo Temer ele encerrou todo o problema parafiscal, ou seja, toda a parte de subsídios, de FIES, e isso não era pequeno, era maior, na minha opinião, do que o déficit oficial, bem maior.
né? Então, assim, foi uma restrição financeira gigante, de crédito e de incentivos de modo geral no mercado, assim, ou seja, teve um impulso fiscal negativo, né, que jogou a economia para baixo, desacelerou, trouxe o equilíbrio de juro real para baixo também, o que fez com que a dívida ficasse muito mais sustentável também, porque no final o equilíbrio de juro é quanto o governo paga pela dívida esperado, assim, daí você baixar isso é muito bom, que é o contrário do que está acontecendo agora. Então, de repente, você voltou para uma situação de sustentabilidade fiscal de uma maneira muito rápida, né? E a gente conseguiu pegar isso não só nesse momento que a gente pegou a virada, depois o mercado se juntou a gente logo à frente, assim, não foi tanto tempo assim. Mas eu acho que que até olhando o tamanho do movimento e o quanto a gente conseguiu pegar desse movimento, assim, em vários mercados, etc., eu acho que esse é o principal acerto que a gente teve nos últimos anos, né? E 16, 17 até 18 foram anos espetaculares para captá-lo. Em vários mercados. Estou puxando aqui, né? No Zeta a gente tem 200% de CDI em 17, 278% de CDI em 2018, né? 263% em 2019. Isso aí, sem dúvida dá para dizer que é o principal acerto, e daí você reavalia isso. Não é porque você ganhou muito dinheiro que a posição ficou ruim, né? Eventualmente, e também não é porque você perdeu que a posição é ruim, né? Você tem que reavaliar sempre. Então a gente sempre olha a posição num horizonte relativamente curto. Mas eventualmente o cenário vai mudando de uma maneira na direção da posição. E daí você mantém essa posição por mais tempo. Mas, obviamente, nesse período a gente aumentou, diminuiu. Assim. Tem toda essa questão de market timing e risco-retorno que faz com que você fazer. Mas a gente entrou muito cedo. E isso gerou uma gordura para a gente, logo no primeiro semestre de 16, que foi diferente de outras casas. Então isso permitiu também para a gente operar bem maior, ter mais confiança. Enfim, isso aí foi um grande acerto, eu acho. Que legal. E como é que você se sente nesse processo? O noticiário, você viu a tendência, e aí se o noticiário vai jogando contra, você vai ajustando o tamanho ou você segura? Como que você toma essa decisão? Então, nesse caso, o noticiário era horrível, né? Uhum. Então não foi nem um noticiário, foi mais uma discussão sobre os equilíbrios, sobre se o que a sociedade ia fazer dada aquela... Era mais uma discussão de inflexão do que de cenário. E de onde vem esse sentimento da sociedade? É lendo jornal, é andando na rua, é pesquisando dados? Nessa época, acho que a sociedade já era claramente muito reativa. Então você via nas pesquisas de opinião, claramente, nas manifestações. Então, de fato, você via um pouco no resultado das eleições municipais, por exemplo. Então, você via que o mundo político estava enfrentando uma resistência muito grande na sociedade. Mas eu acho que naquele momento, a principal variável, dado que a sociedade já estava bastante preocupada com a situação, isso estava aparecendo de maneira explícita em todas as discussões, mas quando que o mundo político ia se sensibilizar a ponto de fazer uma coisa como tirar a presidente. Daí, nesse caso, por exemplo, o fato que me fez achar que pudesse mudar, isso é o próprio partido da presidente abandonando ela. Entendi. E eu achei que foi... Então, nesse momento, o meu julgamento é que a parte da sociedade já estava pronta. E o que faltava nesse momento era um convencimento do mundo político de que precisava ser feito alguma coisa, certo? E eu acho que a visão da sociedade de que você tem um problema enorme e o próprio governo não apresentar nenhuma solução e jogar contra, eu acho que isso era uma coisa que eu acho que podia mudar o jogo todo. Gerir o fundo, um multimercados, Carlos, tem a ver com pegar esses grandes pontos de inflexão ou pegar um pouquinho todo dia? Eu acho que pegar os pontos de inflexão é um trabalho que você faz pegando um pouquinho todo dia. Uhum. Você nunca sabe quando você está errado, quando é um ponto de inflexão. Depois do tempo, você aprende. Então, quando você sabe que é o momento de zerar, o momento de aumentar, o momento de manter. Discutindo todos os dias, olhando todos os dias e discutindo se você não está errado, com muita humildade. Então, e o resultado é que às vezes você pega um ponto de inflexão. Então você achar que existe uma discussão de alto nível e que você vai identificar claramente os pontos de inflexão e você vai focar neles. O grande problema é que para cada ponto de inflexão que você pega em cheio, vão ter 2, 3 que que você estava enganado. Que não eram pontos de inflexão, ou eram e aconteceu uma outra coisa que levou para uma outra direção.
Então, assim, e daí para você saber quando você está errado, quando você está certo, você tem que rever isso todos os dias. Mas isso, naturalmente, assim, tem a ver com as habilidades e a maneira de pensar de cada uma das pessoas. Tá? Então, assim, cada uma das pessoas vai enfrentar isso de uma maneira diferente. Tá? Então, isso que eu estou falando, eu acho que vale para mim. Né? Para mim, é um trabalho de fazer todos os dias e é um trabalho onde, para poder ter a liberdade de sair de uma posição e assim, diminuir, questionar, acho que você tem que abrir mão de ficar se punindo por ter tido uma ideia que estava correta, mas que você saiu no meio do caminho e ela se realizou. Porque esse apego às suas ideias, esse apego a um cenário, a uma visão, ele naturalmente faz com que você seja um perdigueiro para buscar esse cenário, esse dinheiro, mas tem a consequência de que quando você erra, você acaba sendo muito insistente no seu erro. Né? Então, assim, então não tem como ter uma coisa sem ter a outra. Então, entre esses dois lados, entre não pegar um cenário que você acreditava, que você acredita, etc., ser mais cauteloso, assim, e por outro lado, ter que aceitar que vai acontecer isso, que vão ter uns cenários que você acredita que você não vai pegar, e do outro lado, assim, no final, ter que lidar enfim, a nossa limitação humana de não saber tudo e errar, talvez, de maneira muito grande durante muito tempo, e eu prefiro aceitar que eu eventualmente vou ver alguma coisa e não vou pegar. Perfeito. Então, assim, eu não fico, tipo assim, por exemplo, eu achava uma coisa, zerei, no final estava certo. Tem gente que vai se martirizar por causa disso. Eu não me martirizo por causa disso. Eu me martirizo por perder dinheiro. Uhum. Assim, eu não me martirizo por não ter ganhado um dinheiro que eu poderia ter ganhado. Eu me martirizo por perder. Tá? Então, essa é a minha escolha pessoal. Prefere não... Tudo bem perder uma oportunidade. Tudo bem perder uma oportunidade. O importante é você não entrar em algo que você não está completamente seguro. Não é só isso, não. Eu acho que tem... Assim, às vezes você está seguro, mas você, por exemplo, acha que o risco-retorno piorou muito no curto prazo por causa de alguma coisa, certo? E daí você pega e diminui. E daí esse negócio que você achava não foi relevante e andou na sua direção. Daí poderia dar um sentimento horroroso. Porque assim, eu estou há meses tentando pegar esse negócio. No momento que eu diminuí, porque eu achava que o risco-retorno nesse momento não era bom, assim, o negócio andou e eu perdi essa oportunidade. E assim, que eu vinha olhando há anos ou meses, certo? E assim, esse é um negócio duro. Só que pior ainda é não ter espaço para diminuir ou aumentar conforme as coisas estão acontecendo. Claro. Toda vez que você faz uma redução por causa de uma questão tática, ou porque você olha, sei lá, o positioning do mercado e acha que vê uma notícia que pode gerar um desequilíbrio, que vai fazer com que ande contra. Daí, assim, eu faço isso muito. Assim, às vezes, posições que eu tenho convicção, eu diminuo barbaramente de um momento para o outro, baseado no que eu acho que pode acontecer. Assim, no final, você tem uma responsabilidade de buscar o melhor caminho, digamos assim. E daí, na hora que você busca o melhor caminho, você vai acertar, você vai errar. E eventualmente, você vai deixar de pegar de mão cheia uma coisa que você vem estudando há anos. E a minha escolha, eu sou tranquilo com isso. Eu perco zero sono, zero. No fim das contas, é sobre controle de risco. Poderia ter acontecido alguma coisa e não aconteceu, e o dinheiro veio, mas você está o tempo todo controlando o risco também da Exato, você tem que ficar controlando o tempo todo o risco-retorno. Se o risco-retorno piorar, você tem que ter uma posição menor, entendeu? E daí, mesmo que seja por uma questão tática, sim, você fica olhando questões mais profundas e mais táticas. E daí você tem que aceitar que, assim, que essa sua visão tática vai ser às vezes certa, às vezes errada. Certo? Mas o pior é você ter uma posição de médio prazo que as coisas vão acontecendo, táticas ou fundamentais, e você não vai mudando porque você tem uma obsessão de pegar aquele movimento específico. Eu acho isso bem ruim. Sim. Eu vejo isso muito no mundo dos fundos também, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas esse fundo aqui, aquele outro fala, eu posso perder algum fundo bom que está rolando por aí, não tenho problema com isso. O fundo é bom, eu não vi, ele está acontecendo e está tudo bem. O que me incomoda é quando eu recomendo um fundo e no fim das contas ele não era tão bom assim, a gente teve algum ponto cego de risco do gestor. É muito pior você errar com uma recomendação que você deu, que ou no seu caso você colocou alguma coisa na carteira, do que
era um fundo bom, eu perdi de entrar nele, né? Tudo bem, a gente não precisa pegar todas as oportunidades que estão na mesa, né? Sim, é isso. Mas enfim, assim, esse é um pouco então esse é o da Dilma, então, foi um acerto que vocês viram aí. Eu acho que um dos principais acertos, né? Tá. Depois, assim, foi consensual, mas no momento não era. A gente teve uma diferença de performance significativa em relação à indústria nesse momento específico. E na carreira, assim, eu acho que o maior acerto, eu acho, foi ter fundado a Capitalo. Não só porque a Capitalo é um modelo inovador, assim, no sentido de que acho que vários fundos são multimesas, mas a gente tem uma diferença que a gente não tem um processo de investimento integrado entre as mesas, nem discussão, nem fazer posição conjunta, não tem backbook. Não tem... como se fossem várias gestoras. É como se fazem as gestoras. É bem diferente de outras assets que tem. Diferente. É bem diferente. E muita gente já tentou fazer e não conseguiu. Isso era até uma pergunta que eu ia fazer para você. Por que as pessoas não conseguem fazer? Ou porque acaba que o gestor que está acertando mais vai concentrando todo o risco nele e acaba que vira uma gestão de um gestor só, né? E um monte de mesinhas pequenas. Ou acho que porque acabam rolando conflitos dentro de casa, assim, eu não sei se as pessoas de fato tentam fazer assim, o que é Capitalo, certo? Eu acho que esse processo de você ter um grupo, ou um backbook e um frontbook, assim como tem, para você gerir, digamos assim, processos em conjuntos e trazer a posição pro backbook quando é boa pra caramba, que é um modelo que teve na Condor lá com o Xadá, teve assim, do Guerra, do Gávea, são modelos excelentes, assim, Tudor, eu acho, durante um tempo lá fora, assim, esse modelo excelente, eu acho. Assim, não é um modelo... É só um modelo diferente. Eu não sei porque, se você quer gerar informação e alfa e qualidade no processo, não sei porque você não faria dessa forma, que é um modelo bom, eu acho. A minha sensação é que quando tem muita gente sênior dentro de casa, com o tempo... isso começa a dar choque. Assim, normalmente as gestoras são muito formadas por uma única estrela. E na Capitalo, você, ainda que seja é o maior tomador de risco, você conseguiu distribuir esse risco dentro de casa. Mas é porque desde o começo é de nascimento isso. Assim, você tem que fazer... É muito difícil você fazer essa transição. É possível, mas é muito difícil fazer essa transição. De nascimento, a gente já tinha esse objetivo. E se eu tivesse ido... Ou se eu for até assim, muito pior do que a média dos... Eu não vou ser tão relevante no fundo. E você tem que aceitar isso de cara. É como se todos os dias, sei lá, imagina, tem R$1 bilhão no fundo. Cada mesa está com um pedacinho desse dinheiro. Se eu for pior do que a média, eu vou ter menos no futuro e eu não vou ser mais tão relevante. E aí você tem lá um pedaço desse dinheiro se você tem 100 milhões. Se você ficou acertando por um tempo e você está ganhando mais dinheiro, a tendência é você ter um pouquinho mais de dinheiro para gerir amanhã. E na verdade a gente faz essa revisão a cada 6 meses. A cada 6 meses, perfeito. Mas a gente... É um negócio darwinístico, né? Quem vai mal, vai a zero. Pois é, e aí eu acho que talvez seja onde muitas gestoras não conseguiram fazer e vocês conseguem fazer há muito tempo com sucesso. Não. Porque como lidar com o ego da pessoa que vai mal? Não, mas eu acho que é super tranquilo, eu acho. Assim, no final, as pessoas têm muita responsabilidade, sabia? As pessoas se cobram muito. Né? Então, eu não, de modo geral... Assim, é uma situação muito difícil, tá? Assim, mas a pressão fica mais para a pessoa mesmo, tá? Fica menos na empresa, tal, fica mais na pessoa. A pessoa se cobra muito, assim. E também tem uma perda de status, essa parte aí, não acho que é a parte difícil, tá? Qual é a parte difícil? A parte difícil é que as pessoas, quando você busca um portfólio diversificado de gestores, as pessoas vão pensar diferente. E elas não pensam diferente só sobre os seus portfólios. Elas pensam diferente sobre a empresa também. Tá? Então você precisa de depois de 15 anos, você precisa de muita calma para conversar com as pessoas, de tranquilidade, para entender que grande parte das desavenças ou discussões, elas são genuínas, elas vêm de convicção. Assim, você tem muito respeito pelas formas diferentes de pensar, você aceitar muito os movimentos que você precisa fazer para manter esse modelo, digamos assim, de pé. A gente, na Capitalo, a gente tem uma sociedade muito flexível, que varia conforme o mérito também, e o risco que tem é muito, muito flexível, que é um dos motivos pelo qual a gente tem bem pouca rotatividade, e é por isso que os fundos como, por exemplo, o K10 e o Tarcos, aí, que estão brilhando, além do Zeta e do Kappa,
eles têm a senioridade e a possibilidade de fazer as coisas empresarialmente, poder fazer as coisas da maneira que acredita, então tem várias vantagens, mas são discussões que você vai tendo ao longo dos anos e que são desgastantes. Sim. Assim, no final, e você tem que lidar com isso. E isso porque a gente fundou a Capitalo em cima de um bloco de gente acostumada a lidar com gente pensando diferente, porque era assim o lugar de onde a gente veio, já era assim. É isso que eu acho que, assim, que é a vantagem da Capitalo. A gente já veio de um lugar onde a gente tem respeito pelo pensamento diferente. Então, assim, se não tivesse isso, acho que seria impossível. Muito legal. Então vamos falar do erro agora. Qual foi o maior erro, na sua opinião? Eu acho que durante o Tombini, o meu resultado de direcional de política monetária no Brasil foi medíocre. Foi bastante fraco. Em primeiro lugar, assim, eu tive muita dificuldade de pegar, dado os enormes erros que eram cometidos em termos de política monetária, de você deixar os serviços rodando 3%, 4% acima da inflação, claramente com a economia superaquecida e tentando fazer um monte de truques para manter a inflação baixa. Então os processos de queda ali, assim, que o mercado pegou, e assim, o processo de ficar comprado no médio prazo, assim, a gente teve muita dificuldade de pegar e o mercado pegou. Né? Então a gente ficou longe dessa. E na volta, quando o mercado abriu pra caramba e você teve vários choques negativos, foi o contrário. Assim, a gente viu a atividade despencar, assim, o desemprego explodir. A gente achava que esse desemprego ia bater na inflação, mas você teve vários choques consecutivos no câmbio, na parte de energia, assim, que foram muito maiores do que a gente estimava. Assim, teve na parte agrícola também uma série de choques. Então, assim, tanto na ida quanto na volta, a gente olhou muito mais para a direção da economia, para o que a economia estava fazendo, para o equilíbrio, vai. Uhum. Assim, a gente achava que em equilíbrio, assim, aquela política expansionista que o Tombini teve não ia sustentar, e a partir de um certo ponto, não foi de cara, num primeiro momento a gente achou que de fato o mercado deveria abrir para caramba, mas a partir de um certo momento que a gente começou a ver o desemprego explodir e o CAGED ficar, a gente falou assim, bom, aqui já é suficiente. Aqui já está gerando... E foi muito mais. E o mercado foi muito mais, e teve vários choques, assim, e até o mercado desenvolveu na época uma teoria de que o desemprego não importava para a inflação. Sim. Assim, tinha várias casas que a gente achava que importava. E eu acho que, no final, o resultado que importa. Então, num primeiro momento, eu não ganhei o que o mercado ganhou, que é uma coisa chata, mas ok, eu acho que assim faz parte, mas depois eu perdi algum. Uhum. Daí nessa época o cliente nem reclamou, porque eu estava ganhando tanto em outras operações, outras estratégias, que o resultado do fundo foi bom, tá? Uhum. Mas assim, eu acho, sei lá, um absurdo eu perder dinheiro no pré por 1 ano e pouco, por exemplo, 1 ano e meio. E o que você acha que foi? Eu acho que assim, que basicamente eu errei os choques. Os choques foram muito maiores do que eu imaginava, e eu acho que assim que eu deveria ter dado a convicção do mercado, eu deveria ter entendido mais o mercado e pedido mais prêmio. Assim, no final, assim, acho que a maneira com que acho que teve informação que eu não tinha, que essa parte eu consigo, entre aspas, achar que assim que não tinha muito o que fazer. Você faz sempre a sua melhor análise, se depois você tem uma informação que você não pegou e você não pega a análise, você só tem que melhorar a análise, mas em termos de tomada de decisão de investimento, você toma decisão com as informações que você tem. Né, que são dois assuntos, né? A sua tomada de decisão e a sua qualidade de análise. São dois assuntos diferentes. Porque tem histórias que rodam no mercado de um pouco de insider ali naquele momento. Acho que não, aquele momento tinha zero, eu acho. Assim, no final, assim, você teve num primeiro momento alguma conversa sobre isso quando teve a virada de mão do Tombini. Isso. Mas até essa virada de mão, assim, eu acho que ela veio de muitos lugares, tá? Assim, no final, assim, porque foi um movimento político de discussão e influência que, assim, acho que passou pelo Ministério da Fazenda, e eu não sei exatamente
como é que foi se essa discussão ela circulou pelo mundo político. Porque na hora que circula pelo mundo político, eventualmente os consultores políticos pegam um pouco disso. Eu não traduzi aqui, só para deixar todo mundo na mesma página. O insider é quando algumas pessoas de mercado sabem informações que talvez não devessem saber antecipadamente. Mas isso que eu estou dizendo assim, mas não necessariamente eu não tenho... Eu entendi. Não necessariamente isso é uma coisa que veio do Banco Central. Sim, perfeito. Assim, isso pode ter vindo do mundo político, pode ter circulado de uma outra forma, uma intenção, digamos assim, de fazer isso. Mas enfim, assim, sem querer julgar. Assim, mas isso é uma outra coisa que, assim, que a gente, infelizmente, tem que lidar. Né? Então, assim, com... mas de fato, o mercado... Mas não foi só nesse ponto. Né? O mercado pegou esse movimento de queda, o movimento de capturar esse prêmio de mão cheia, né, nesse período. E eu acho ok, assim, não pegar, a gente não vai pegar todos, tal, se a gente está vendo um risco que o mercado não está vendo, ou tem uma visão de que é insustentável, eu acho que não tem como a gente pegar. Mas o outro lado de perder, eu acho... Mas se você olhar, assim, um período de 4 anos de Banco Central, onde eu não consegui ganhar dinheiro no direcional. Isso tem que ser um erro enorme. Daí na curvatura, no pré, eu até ganhei dinheiro nesse período. Porque eu tenho curvatura, eu tenho outras operações. Em parte, teve alguns momentos que a parte pré-fixada era um hedge de outras posições pessimistas que eu tinha. Protegia aquelas posições. Protegia, e daí no net eu ganhei dinheiro, então às vezes é meio injusto você julgar o resultado de uma caixinha sem olhar o portfólio como um todo que você tem dentro daquela cesta. Mas eu acho que, assim, olhando assim, acho que foi um erro grande que levou a uma certa reflexão. Tá? Então, assim, E daí no período seguinte, que foi o período do Ilan, a gente... Provavelmente foi uma das melhores gestoras do Brasil em termos de resultado. A gente passou incólume por caminhoneiros, sempre olhando um pouco, mais ou menos com a mesma visão, de olhar um pouco para o equilíbrio das coisas. Então a gente estava aplicado, por exemplo, assim, no momento que o mercado já vinha achando que ele ia parar, porque ele vinha comunicando, a gente falou assim, olha só, assim, a inflação está muito baixa, o Banco Central vai mudar de ideia. E o Banco Central mudou e a gente pegou, e daí de repente o cenário piorou para caramba, e daí a gente, na nossa própria projeção, piorou, e daí a gente zerou super rápido. Então assim, toda, digamos assim, o V que o mercado levou, né, que foi achar que o cara não vai cair mais. Ele vinha e dizer, não, eu vou cair mais. Daí o mercado vira a mão. E daí depois, pior o cenário, daí o mercado pega a alta aplicado de mão cheia, entendeu? A gente fez o contrário, a gente estava aplicado antes, pegou a queda, zerou. E quando o Caminhoneiros veio, a gente estava super tranquilo, conseguiu aproveitar isso. Então, vão ter sempre momentos. Então, o BC do Ilan foi um que a gente ganhou dinheiro em quase todos os momentos. Acho que não é à toa. Eu acho que eu tenho mais facilidade com bancos centrais que seguem mais modelo, que a gente consegue entender melhor a maneira de pensar, não é à toa. Mas a reflexão é que você precisa ganhar dinheiro em todos os tipos de BC, né? E se o seu jeito de pensar ele é mais difícil de uma outra forma, você precisa adaptar em todos os momentos. E isso é uma lição que vale para todos os países, tá? Perfeito. Não só para o Brasil. Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer. Você falou assim, teve um momento que as pessoas falaram, no emprego não está mais correlacionado da mesma forma com a inflação. A gente chegou a ouvir isso em alguns momentos também, não existe mais a inflação por causa da eficiência. Normalmente os ciclos eles se repetem de forma muito parecida, a sensação que eu tenho é que toda hora tem alguém falando assim, não, mas agora é diferente, não vai ser assim. De modo geral, eu sou o cara que diz que sempre não vai ser igual. Vai ser igual. Assim, no final, assim, eu sou o cara que de modo geral, é cético sobre as questões de agora é diferente. Então, assim, se você me pegar assim, em qualquer momento, e isso é que a gente falou das características, né? Que cada gestor tem uma característica. E a minha característica é olhar o que eu consigo enxergar e ser criativo até um certo ponto. Tá? Então a minha característica é tentar medir, tentar olhar, assim, não é, assim, buscar esse tipo de evidência. Eu sou bem criativo. Assim, eu olho para esses casos e tenho um respeito enorme, porque assim, o mercado é muito esperto e o mercado de fato pega mudanças de tendências de comportamento muito fortes. Mas eu acho que sempre embasado na realidade. De forma geral, a inflação sim tem relação com o emprego, com o desemprego. De forma geral, as coisas vão se repetindo de forma geral, parecida. Assim, eu não tenho nenhuma evidência de que oferta e demanda não funcionam. Não funcionam, perfeito. Então, por exemplo, assim, tem um aprendizado que é o seguinte. Por outro lado, eu não tento acertar qual é o nível de desemprego que gera inflação. Ciclo econômico é um negócio que demora, sei lá, às vezes 10 anos.
certo? Então, em 10 anos a economia mudou muito. Então, sei lá, 10 anos atrás, quando o desemprego num país específico foi a 4%, gerou inflação. Daí a pessoa fica olhando assim, na hora que bater 4%, a inflação vai andar, então eu vou ficar tomado. Não. Não. Eu não faço. Não faço. Porque a economia mudou muito nesses 10 anos e pode ser que o nível agora que gera inflação seja 5, seja 3, de modo geral cai. Mas tá, existe assim, uma correlação entre as coisas. Não, existe o fato, assim, eu acredito que na hora que faltar trabalhador, o salário sobe. Isso dizendo, eu acredito em demanda. Qual o ponto em que falta trabalhador? Qual o ponto do desemprego que falta trabalhador? Eu não sei. Isso que eu estou dizendo, assim, você tem que ter a sua convicção, mas também tem que ter a sua ignorância. Você tem que saber aquilo que, assim, que você acha que é um mau indicador. É uma coisa assim que você não pode confiar. Então você olha, sei lá, 60 países. Assim, em 60 países, ficar tentando acertar o ponto em que gera inflação sem ver a inflação acontecer, eu acho que é uma alocação perdedora. Perdedora, assim, porque eventualmente você vai perder mais 1, 2 anos de fechamento. Ou até de cenário bom, digamos assim, até essa inflação aparecer. Isso reflete sobre bolsa, etc. De maneira geral, eu não gosto de fazer. E a outra coisa, assim, eu gosto muito de olhar para preço. Preço, para mim, é uma coisa muito, muito relevante. Então, eventualmente, o cenário é excelente, mas se o preço estiver amassado, eu não consigo ter uma posição gigante, não. Se estiver muito amassado, assim, eu tenho muita dificuldade. Assim, exatamente assim, tendo ciência da própria ignorância, né? Assim, no final pode ser um novo cenário, pode ser tudo, assim, mas eu acho que preço é muito relacionado com a sua vantagem que você tem em acertar, enfim, exatamente o que vai acontecer. Então, assim, eu acho que a gente está falando de vantagem competitiva e de edge, né? Preço é uma vantagem competitiva. Então vão ter momentos na sua carreira em que os seus sócios, ou seu chefe, ou a sua instituição, assim, vão fazer coisas com que você não concorda. Tá? E daí, nesses momentos, a parte típica, o momento típico é de você desanimar. É de você se desmotivar e de você... enfim, assim, de você não fazer o trabalho com a garra que você normalmente faz, tá? Porque você acha que você não concorda com, você não acha que vai funcionar. Você olha para aquela organização, aquela forma, você acha que não vai funcionar e daí, obviamente, como você acha que não vai funcionar no médio prazo, você fala assim, puta, por que eu estou fazendo isso então? Uhum. Tá? Então todo mundo tem esse momento. Por que eu estou fazendo isso então? Certo? E daí, esse é o maior erro de carreira que você pode cometer. Qual? O de desanimar. Desanimar. Assim, porque no momento em que você tem um cenário de desequilíbrio, no momento que você tem um cenário onde não funciona, onde o seu chefe está fazendo coisas que você acha que vão explodir daqui a pouco, etc., assim, a sua responsabilidade, assim, você só vai sair bem dessa situação se você for super bem avaliado. Você só vai sair bem da situação, você tendo a oportunidade de corrigir o erro, se tiver uma mudança. Se você tiver certo e de fato aquilo for insustentável, você vai ter um problema na sua área. Você vai ter um problema ali e você precisa estar muito bem. Assim, você precisa ajudar eventualmente as pessoas que estão cometendo erros na sua visão. Eventualmente, assim, acho que grande parte da desmotivação vem quando você tenta de fato lutar contra aquilo, certo? E não consegue. Tá? Então tem essa parte da responsabilidade de não deixar as pessoas errarem. Assim, mas se você acha que é um erro, mas normalmente você já lutou, né? Você já está na situação exatamente de desmotivação, porque você já lutou e não teve efeito, certo? E o que você tem que fazer nesse momento é ou arrumar um outro emprego, assim, ou fazer o máximo, porque nesse momento vai ser super importante a maneira com que você é visto. Tá, então já teve momentos na minha carreira, assim, um momento em particular, quando eu era muito mais jovem, onde eu me deixei desmotivar por uma diferença de visão que eu não conseguia resolver. Tá, assim, e isso foi o maior erro da minha carreira. Assim, eu consegui dar a volta por cima, mas eu tive uma queda de status muito significativa. Eu dentro do banco eu diminuí
participação, sociedade, assim, eu tive um momento e assim, e eu acho que era evitável, assim, no final, assim, mas às vezes você não tem a maturidade, assim, e é muito difícil mesmo você lutar no momento em que você não acredita. Sim. Assim, no final, assim, mas é o principal momento em que você tem que lutar. Então, assim, acho que você teve um momento parecido a... Pensei em alguns aqui, na verdade eu estava até, enquanto você estava falando, lembrando da época que eu trabalhava num lugar que começou a ter muita demissão, muito corte, e eu entrei nessa daí, de nossa, que coisa ruim, que coisa horrível tá aqui dentro, aí você fica desmotivado, seu trabalho vai piorando, e eu lembro que uma pessoa que já era sênior sentou do meu lado e falou assim, para de chorar e trabalha, porque o que você tem que fazer agora é trabalhar. E assim, essa motivação tem que estar dentro de você mesmo, né? Não, mas, assim, mas as pessoas saberem que esse é o ponto crítico, que na verdade é o momento mais importante da pessoa entregar, mostrar e trabalhar. É total. É meio que você proteger o seu próprio trabalho, né? Você trabalha bem e você... Sabe o que eu acho que ajuda muito nessas horas? E eu vejo essa visão muito em você também. Você focar em cliente. Porque quando você faz performance no fundo, você está fazendo para cliente. Quando eu faço recomendação, eu estou fazendo para cliente. Se você está focado no resultado para cliente, você não vai ficar... você esquece um pouco a organização, porque com frequência você não concorda com o que está acontecendo lá dentro. É isso, você tem que fazer bem o seu trabalho. Assim, esse é o ponto. Assim, você vai ser julgado por isso internamente ou externamente, caso não dê certo. Assim, no final, assim, e dado que, assim, que se você acredita que, assim, que o negócio não vai funcionar... Assim, é super racional. Você fala assim, cara, assim, eu tenho que cuidar da minha vitrine, eu tenho que cuidar da maneira com que eu sou visto, eu tenho que fazer o dobro do trabalho. Assim, enfim, e não é humano, né? As pessoas não pensam assim, principalmente quando são novas, né? Então, assim, isso aconteceu comigo, tá? Comigo e também. É muito importante. Não é você parar de acreditar nos princípios do lugar onde você tá, mas você, assim, e cada um tem o seu, mas não tá mais de acordo com o seu. Mas eu acho que a minha carreira foi muito sobre isso, você tem razão, de vou preservar o que é importante. O que é importante aqui é a minha relação com clientes. O meu analista, uma época, falou para mim assim, que eu falei, gente, será que se as pessoas não concordam com o que eu estou fazendo? Será que eu estou errado? Eu deveria mudar de ideia? Ele falou assim, mas você vai mexer nos seus princípios e vai colocar o que no lugar? E aí eu colei um post-it no meu computador na época, e vai colocar o que no lugar? Então, assim, aquilo que é o que te motiva, que para mim tem muito a ver com cliente. Que é você estar entregando resultado para quem está na ponta. Mesmo que atrás de você esteja uma bagunça. No meu caso é um pouquinho mais abstrato, né? Assim, porque no final você precisa ter aquela motivação extra de, assim, de gastar mais tempo, ler aquele relatório, ter aquela discussão, assim, no final, assim, ficar pensando de novo sobre a posição, assim, você ter 10 ciclos de assim, checar mais uma vez, etc. Então essa energia, ela é muito importante quando você está na gestão e assim e você tem que ter foco no processo e o resultado é mais distante. Sim. Então a motivação é muito importante para a gestão e assim essa consistência de motivação é muito importante. Se deixar essa bola cair por causa de qualquer tipo de desavença fundamental, assim, é um erro gigantesco. Ou você sai e monta o seu, por exemplo, que é o que eu fiz, que você fez lá atrás também, que eu também acho que é um bom movimento. Não, mas é bom, mas assim, mas por exemplo, você vai conseguir montar o seu, aí exatamente assim, se você for super bem avaliado. É verdade. Se todo mundo fala bem de você, e daí assim, daí isso que eu tô dizendo, assim, é nesse momento que você tem que dar o sangue. Perfeito. Porque vai mudar todos os caminhos que você tem à frente. É verdade. Bom assim, ponto. Esse é o ponto mais importante e é um ponto exatamente onde as pessoas fazem o contrário, onde elas se desmotivam. Perfeito. Bom, vamos falar um pouco de cenário. Eu queria pegar esse gancho que você disse que você se preocupa muito com preço. Certo. Né? E a gente tem um momento agora, você tem uma expertise muito forte em juros, já ganhou muito dinheiro com juros, e a gente tem um momento em que as pessoas olham lá para NTN-B, vou começar pelo Título Público Indexado Brasileiro, e que falam, nossa, esse prêmio está gigante, está maravilhoso. Está barato ou não está barato? Está barato, né? Não tem dúvida. Está muito barato. Tá? Então, assim, esse movimento dos últimos 3 meses foi muito difícil, eu acho, de operar, tá? Porque, assim, eu, como uma cabeça de equilíbrio, etc., assim, naturalmente você pode imaginar aí de preços, você pode naturalmente imaginar que eu fico pensando na próxima eleição, em quais são as pressões que a sociedade vai fazer para o governo ir para uma direção ou na outra. Assim, qual que é, assim, no final, assim, você está no lugar do presidente da República, certo? A gente tem uma eleição em 26. A economia desacelera. O fiscal piora. Você tenta ir por um caminho de conter
o problema fiscal ou você dobra a aposta e sai gastando mais ainda, gerando uma crise. Certo? Essa é um pouco da dinâmica que você fica pensando sobre quais são os equilíbrios possíveis, certo? Se no final, se você está num processo que gera um desequilíbrio ou num processo que gera um equilíbrio. E daí, nesse ponto, você tem que botar a incerteza na conta, certo? Então, assim, em algum momento, existe um nível de piora que, por outro lado, gera talvez uma insatisfação muito grande com o governo. Né? E isso daí gera também uma possibilidade de mudança de política. Então, esse quadro é muito difícil de mapear. Porque se piorar muito, o fiscal de curto prazo provavelmente vai ser horrível. Você talvez tenha medidas de curto prazo que piorem mais ainda a situação fiscal e a situação do país, mas, por outro lado, aumenta a chance de você ter uma mudança de política econômica em 2 anos. Então, ao invés de pensar assim, putz, isso aqui vai continuar por 6 anos, você pensa assim, não, isso vai continuar muito ruim, mas vai continuar só por 2. Ou seja, então, o pior cenário possível, eu acho, é você faz uma política econômica horrorosa, ela funciona e você mantém um governo que faz uma política econômica suicida. Então, em termos de economia, assim, esse caminho provavelmente é o pior para os ativos, que é o caminho no meio do caminho. Porque se for para uma situação horrorosa ou uma situação muito boa, a situação muito boa de economia, etc., traz uma certa melhora fiscal, traz um espaço para você não fazer uma política econômica maluca. Certo? Então, esse cenário do meio é que é um cenário complexo, que é um cenário onde você tem uma situação que já é ruim e o governo faz um monte de coisa populista e isso funciona e você mantém essa política econômica horrorosa durante muito tempo. Então, esse cenário é provável para você? Ele tem uma probabilidade alta, esse cenário do meio, né? Esse que é o problema, tá? Mas eu acho que assim, por exemplo, assim, se a economia desacelerar fortíssimo, a gente vai para o outro cenário. Um cenário onde provavelmente você vai ter uma discussão horrível a respeito da discussão fiscal de médio prazo, mas você vai para uma discussão onde talvez, assim, no final você tenha uma probabilidade maior de mudança de governo em 2 anos, né? E daí, obviamente, a desaceleração econômica ela muda os juros, né? Até assim, se você for reestimular a economia, de maneira geral, a melhor maneira é fazer através da política monetária e não do fiscal. Sim, porque a política monetária, através da política monetária, você melhora a trajetória de dívida, né? Assim, então, um dos motivos que a gente piorou muito nos últimos tempos foi exatamente a própria alta de juros piorou a visão das pessoas sobre fiscal, porque o que acontece é que as pessoas não só avaliaram que era momentânea essa alta de juros, as pessoas fizeram uma revisão do juro de médio prazo no Brasil, de qual é o que a gente chama de juro de equilíbrio, ou seja, aquele nível no qual a política monetária flutua em torno. Então, esse juro de equilíbrio normalmente você coloca na discussão fiscal de equilíbrio, e subir esse juro de equilíbrio é muito ruim, porque piora a trajetória fiscal, o governo deveria compensar isso e naturalmente, assim, dado o arcabouço, o governo já tem um arcabouço que é frágil, que legalmente. Ele é frágil legalmente, ele é frágil em termos de trajetória, assim, ele não tem uma gordura de geração de um fiscal positivo que faça uma convergência rápida, pelo contrário, assim, na minha opinião, ele nem converge. Tá? Então, ele é frágil como desenho, ele é frágil como legalmente, e na hora que você tem uma piora desse juro real de equilíbrio, ele expõe mais ainda essas fragilidades. Agora, para a pessoa que compra, por exemplo, o título público indexado à inflação, que é uma pergunta que todo mundo fica fazendo nas lives. Nesse cenário que você está falando, o pior cenário, esse papel pode se desvalorizar ainda mais como vem se desvalorizando com o tempo? Pode. Mas eu acho que tem um certo equilíbrio, porque eu acho que esse papel em relação a um papel em CDI, por exemplo. Assim, quando você tem... Vamos pensar num cenário em que você tem uma mudança de política econômica que traz sustentabilidade para a dívida. Eu acho que você vai ganhar muito dinheiro comprando esses papéis. Tá? Assim, muito porque dinheiro. A tendência é o juro cair, e quando o juro cai, você vai ganhando, ele vai se valorizando. Se você tiver uma política fiscal razoável e para fiscal razoável, de creditícia razoável, assim, na minha opinião, é claro que o juro real de equilíbrio é mais baixo do que o que a gente está colocando agora, certo? Mas se for para um cenário horroroso, tipo Turquia e Argentina, não necessariamente você está na inflação é ruim. Porque muitas vezes você usa de instrumentos de repressão financeira para artificialmente trazer o juro real de equilíbrio, o juro real para baixo.
que é um pouco do que a Argentina faz. Na Argentina, os depósitos eles rendiam, na verdade, durante quase todos os governos peronistas, menos do que a inflação. Você tinha como se fosse um imposto inflacionário sobre os depósitos. Tá. Então, você ter um ativo de juro real garantido pelo governo, que rende inflação mais um número alto, ele também é bom nesses cenários. Então, assim, num cenário de descontrole total, de inflação, etc., que são cenários horríveis, né? Então, assim, esse título, ele só é ruim num cenário onde você tem uma desconfiança sobre a dívida. E a partir de um certo nível de juros, assim, essas duas coisas são relacionadas, né? Porque, assim, se você botar, por exemplo, o juro real em 20, para dizer absurdamente, a dívida brasileira não pode ser paga. Uhum. Sim. Assim, então é uma discussão, é quase uma profecia autorrealizável. Assim, à medida que o juro de equilíbrio vai abrindo sem resposta, você entra numa trajetória de crise autorrealizável que a gente já viu em outros países, que no caso do Brasil é mais difícil porque a gente emite na própria moeda. Assim, se fosse em moeda estrangeira, assim, que você não emite, seria mais claro ainda, né? Então aqui você tem a possibilidade, obviamente, de ter um processo inflacionário mais forte e tal, com repressão financeira. Então, eu acho que, assim, que perto de juro real mais 8, assim, no final, você ganha em cenários otimistas, mas em alguns cenários pessimistas você ganha também. Tá? Então, assim, no extremo. No extremo, tá no extremo. No extremo ganha também, porque, na verdade, ele leva uma melhora posterior. Não, ele leva você faz uma política econômica tão ruim que você faz... Ganho na inflação. Que você... não é que você ganha na inflação, você procura gerar artificialmente, como foi o plano Collor, ou como na era, né, assim, você procura artificialmente gerar aplicações forçadas, assim, no final, assim, através da atualização, que dão inflação mais zero, ou até negativo no caso da Argentina. E aí é melhor você ter o título indexado na inflação. E daí é melhor você ter o título indexado do que o CDI, exatamente. Né? O CDI, assim, no final, ele não gera mudanças a valor presente, mas não quer dizer que você ficar em CDI seja uma coisa segura. Se o CDI ficar negativo, ou seja, se ele render menos do que a inflação, na realidade você está perdendo o poder de compra. Verdade. Tá? Então, assim, é isso. E é muito difícil explicar isso para as pessoas. Porque tem essa paixão pelo CDI alto, né? A volta de 1% ao mês. Não necessariamente... Não, nesse momento é ótimo o CDI. Não estou dizendo que nesse momento não é bom, não. O CDI é ótimo nesse momento. O que eu estou dizendo é o seguinte, assim, você está pensando para o médio prazo, certo? Quanto você tem que ter de pós-fixado, quanto você tem que ter de pré-fixado. Se você pensar, o neutro é você ter um pedaço de pós-fixado, porque esse é que está garantindo uma renda real de médio prazo para você. Porque o CDI, ele não garante. O CDI garante outra coisa. O CDI garante que o seu patrimônio varie pouco. Perfeito. Quando você fala pós-fixado, você está falando do indexado à inflação. Isso. Quando estou falando de pós-fixado, desculpa, estou falando que CDI é indexado. Também é. Assim, eu estou falando do indexado à inflação. Né? Então, assim, o indexado à inflação, ele... E daí, por isso que, sei lá, por exemplo, qualquer carteira que as pessoas têm que ser um pouco mais diversificada, etc., assim, ele tende a andar mal nos períodos em que o juro real abre. Perfeito. Então, falando, o dinheiro de curto prazo é o que a gente fala aqui, 3 a 12 vezes seu custo mensal, tem que ser em CDI, não tem jeito, é o dinheiro de curto prazo. Quando a gente está olhando o dinheiro para um prazo maior, pode ser interessante você ter mais, não ficar só no CDI. No final, assim, o que você está falando, assim, o que eu estou falando, basicamente, é que a partir do seu nível de juro real, assim, no final, eu acho que assim, você ter uma aplicação nesse... Principalmente se você é pessoa física, se você não, porque eu sou cobrado quando CDI diário, para mim é diferente um pouco, tá? Então, assim, mas na física eu teria um pedaço relevante nesse juro real alto por causa dessa divisão de cenários que a gente está falando. Tá bom. E agora vamos falar então do fundo, né? Hoje, onde está o dinheiro você compra, porque você olha o mundo inteiro, você não está olhando só o Brasil. Você compra o indexado à inflação de alguma forma? Então, assim, eu acho que o termo de juro real é bem bom. Assim, acho que no curto prazo, eventualmente, para combater a inflação, o juro real de curto prazo pode ficar bem bom. Então, assim, eu tenho alguma exposição no termo do juro real, uma exposição bem pequena. Mas falando francamente, eu fiquei muito assustado com o que aconteceu em dezembro. Como eu tenho uma cabeça meio de equilíbrio, eu achei que, assim, que à medida que o cenário fosse piorando um pouco e o próprio preço fosse andando, você teria uma resistência do preço um pouco maior a partir de um certo nível. Isso não aconteceu. Você teve saídas, assim, de um tamanho grotesco em dezembro. Uma dinâmica de mercado muito difícil de entender. Eu acho que grande parte dos problemas fiscais que a gente tem hoje, eles já estavam aí. Assim, não são novidade, então assim, tem muita dificuldade de entender por que o mercado resolveu
ter esse pânico todo. Claro que um pedaço disso é justo, assim, é só o reconhecimento do que já tinha, certo? Mas esses jogos, digamos assim, esses investimentos onde você depende, você tem um cenário constante e você muda, porque as pessoas decidem olhar aquele cenário constante de uma forma diferente, eles são muito difíceis. O que você teve que de fato piorou foi a questão do juro real. Assim, à medida que você foi subindo os juros ou discutindo juros mais altos e você foi revendo que assim, a inflação começou a subir e a atividade surpreendeu para cima, sem parar, assim, no final, isso teve uma consequência grande sobre a trajetória de juros e o tamanho do desequilíbrio fiscal. No final, você fala assim, cara, assim, precisa de muito mais superávit do que eu achava antes. Tá. Então, assim, isso é a principal mudança que eu vejo essa. Teve um pouco de mudança, eu acho, em termos de pedalada. Teve algumas coisas assim, que acho que o governo tentou fazer que remetia a uma piora fiscal, tentativas de fazer um fiscal ainda pior do que o arcabouço. Eu acho que parte delas estavam até no preço. Tá? O mercado nunca achou que o governo não ia tentar isso, ninguém nunca botou a mão no fogo. Tanto que você olhava a trajetória de déficit, superávit, que o mercado tem, nunca foi muito otimista. Tá? Então, assim, uma parte disso estava no mercado. E daí, de repente, o mercado panicou e assim, as saídas elas eram de um tamanho grotesco. Eu acho que, assim, que a venda de dólar, que ela acalma o mercado, é um anestésico. Ela não funciona para sempre, mas é um anestésico porque muda o mercado a posição das pessoas. Né? O mercado, digo, a média das pessoas. A média das pessoas elas estavam com posições otimistas. Na hora que o governo vem e vende uma quantidade gigantesca de dólar, sei lá, 30 bilhões de dólares dá vezes 6, né? Então é uma quantidade grotesca de reais. 180 bilhões de reais muito dinheiro jogados no mercado para segurar o preço do dólar. E não só isso, assim, afeta todo o portfólio das pessoas. Então isso é um anestésico, assim, porque a partir do momento que você faz isso, as pessoas que por estarem compradas, toda vez que uma notícia ruim reagiam, entravam em pânico. Hoje é o contrário. Quando sai uma notícia boa, como todo mundo está vendido em Brasil, o cara fala assim, caramba, assim, no final, assim, eu vou perder dinheiro. E assim, a movimentação faz muita diferença para a movimentação de preço em que lado que o mercado está. Tá? Então, assim, eu acho que faz muito efeito. Então, eu comecei... Peraí, só para entender esse ponto. Se está muita gente vendida e pessimista, alguma notícia pequena positiva pode trazer algum movimento maior, exatamente. Maior, exato. Tá? Então, assim, eu acho que o BC... vive hoje. Mas assim, eu acredito nisso. Só que isso era verdade em novembro, quando o BC começou a vender, e era mais verdade ainda em dezembro, quando o BC vendeu quantidades absurdas de câmbio, assim, e você já começou a ver claramente assim, que você ia ter efeitos negativos e assim, sobre a popularidade do presidente e você estava discutindo um cenário de inflação muito mais alto, o mercado precificou um cenário de inflação muito mais alta, mas as pessoas não estavam colocando no preço que isso também é dinâmico, que também isso gera também uma probabilidade maior de mudança de política econômica através de uma mudança de governo também, né? Então em dezembro nada tinha equilíbrio, e em janeiro tudo tinha equilíbrio. Você virou... Foi um movimento de pânico geral e depois um otimismo muito... Não foi um otimismo. Acho que não é um otimismo, é uma volta do pânico. Né? É uma volta do pânico. Acho que não tem otimismo. É a recuperação nada melhorou. do pânico. Nada melhorou. Assim, eu acho que o que aconteceu foi que, assim, que você voltou a reconhecer que as coisas têm diferentes equilíbrios. Assim, que esse jogo de ficar pessimista é mais difícil do que parece. Porque tem vários equilíbrios, dado o preço, do que exatamente um melhor cenário. O cenário não melhorou nada, na minha opinião, nada. Não teve nenhuma mudança positiva de cenário entre dezembro e janeiro. E diante disso, como que você se posiciona? Cara, é muito difícil, assim, porque no final, assim, em dezembro foi muito mais pro pessimismo do que eu acreditava. E assim, daí essa volta de janeiro foi muito maior, assim, a gente quase está operando psicologia aí. Assim, é muito difícil, muito, muito difícil, assim. Eu tentei operar contra o mercado, assim, esse movimento. Daí o mercado foi para intermittent, foi discutir intermittent. E com um Banco Central relativamente inexperiente, assim, que eu não sei como pode enfrentar as pressões do mercado, assim, no final, assim, realmente dá muito medo, assim, do cara panicar e de fato fazer alguma coisa diferente na hora que ele está combatendo, assim, no final, assim, fazer um movimento não linear. Tipo um corte de juros. Não, tipo uma alta de juros. Tipo uma alta de juros mais forte. Mais forte ou repentina, etc. Assim, porque, na verdade, o que o Banco Central está fazendo, na minha opinião, é gabarito. Assim, está trabalhando muito bem.
Assim, essa questão, quando ele deu 100 e falou de mais 2, garantindo um nível de juros ultra restritivo, mas entregando de uma maneira que permitia ele ficar observando o cenário no meio do caminho, assim, para mim, assim, gabarito. Acho que o Banco Central, obviamente, está colaborando para, digamos assim, você trazer uma discussão de múltiplos equilíbrios que a gente está tendo agora. Certo, sim. Agora, assim, o próprio movimento tira um pouco da sua confiança, porque eu não achei que a gente fosse ir para uma discussão de intermittent, desculpa. Uhum. Assim, olhando um pouco para... Eu não achei que isso aconteceria. Então, quando acontece uma coisa que você achava que não ia acontecer, você fica humilde, certo? E daí o que está acontecendo em janeiro é mais ou menos o que eu achava que ia acontecer em dezembro, mas que aconteceu em janeiro. E daí, nesse momento, assim, onde você, digamos assim, perde um pouco do timing, assim, são momentos onde... fica um pouco mais difícil você saber qual é o ponto de entrada agora. Mas agora acho que eu continuo achando que assim, na pessoa física, assim, se eu fosse para um juro real, eu iria para um bem longão, tá? Porque assim, para minimizar a quantidade de dinheiro que você tem no título, dada a exposição de juro real que você tem. Tá? Então eu tenderia a ter um juro real um pouco mais longo. E eu acho que, assim, que nesses cenários mais de cauda, eu iria um pouco mais para o dólar mesmo. Para o dólar? Essa era uma pergunta que eu tive. Você física. Também opera bem moeda, né? E vocês estão com um monte de... operando diferentes moedas. Não, no curto prazo eu não acho bom comprar dólar, tá? Eu acho que uma coisa que eu acho bom... Vocês tinham desmontado essa posição até, né? Essa posição vendida no real. A gente está levemente vendido no real. Assim, comprado no real, desculpa. A gente está levemente comprado no real. Comprado no real. A gente está levemente comprado no real. A gente pegou um pouco comprado esse movimento que aconteceu agora. Sim. Mas a gente está comprado no real por um motivo meio tático. Assim. Eu acho que, dado que o pessimismo que as pessoas têm, assim, você consegue fazer algumas operações de perda limitada que você aposta que o real não vai desvalorizar de maneira grotesca num prazo relativamente curto, certo? Isso é uma aposta que você consegue renovar várias vezes e assim, tem a possibilidade de você ganhar várias vezes e tal. Então é mais uma visão de risco-retorno e distribuição de cenários do que exatamente um otimismo. Então aquele dólar de mais de 6 que bateu lá em dezembro não te parece algo sustentável de longo prazo? Não, acho que totalmente sustentável. Totalmente sustentável. Totalmente sustentável. Acho que o dólar pode voltar a subir, certo? Eu só acho que, assim, ele tende a subir em movimentos fortes, dado que o real está pagando muito, né? Então isso atrai muito estrangeiro e acho que no final eu acho que ele tende a ficar parado, assim, resistente ali, flutuando em torno do negócio, e daí quando tem uma mudança de visão dá um salto, assim, acho que ele tende a andar em saltos. Então posições que, por exemplo, que você consegue repetidamente pegar o movimento dele ficar mais ou menos dentro do range, nesse momento eu acho boas, desde que tenha uma perda limitada na hora que explode. Então acho que esse jogo é um jogo que tem um beta comprado em real, mas é um jogo que eu acho que vale a pena nesse momento fazer, que é um pouco parecido com o que o mercado está fazendo com lira turca há um tempo, e a vantagem é que você fizer várias dessas operações, você vai recolhendo alguma coisa no curto prazo, então você pode recolher várias vezes e perder uma só no momento que acontecer. Então suponha que você acha que isso acontece uma vez a cada, 9 meses. Você pode recolher durante 8 meses e perder uma vez quando acontecer. Tá, então, nesse momento, dado o juro que o Brasil está, eu acho que eventualmente pode cair nesse equilíbrio a dinâmica de mercado. Principalmente porque eu estou vendo que, assim, que a quantidade de dólar que o governo colocou no mercado, de fato mudou um pouco esse equilíbrio de risco no mercado, a maneira com que o mercado reage aos diferentes fatores. Então, isso leva a uma posição levemente comprada em real. Mas na física, dado que tem como eu comecei falando, esse range de cenários gigantescos, olhando mais para o médio prazo, essas coisas menos táticas, né? Porque eu tenho a possibilidade de mudar de ideia amanhã e eu tenho um benchmark que é o CDI. Sim. Tá? Então, a pessoa física não necessariamente tem esse benchmark que é o CDI. Assim, ela quer outras coisas. Ela quer uma proteção patrimonial, ela quer assim, outros objetivos. Então, nesse caso, eu acho que a pessoa deveria estar um pouco mais diversificada. Ela deveria ter um pouco de B, eu acho, assim, por causa disso, e deveria ter um pouco de dólar. Tá. Esse efeito Trump, só para a gente terminar o cenário, né? Acabou que ele assumiu e a sensação, pelo menos o que está no noticiário, não era assim tão protecionista quanto parecia ser. O que você tem sentido? Tenho a menor ideia. É muito difícil. Ele fala, às vezes,
quase filosoficamente favorável a tarifas. Tem muitos movimentos políticos em volta do Trump. Tem muita ideologia em volta do Trump. Que você nunca sabe se ele usa essa ideologia em volta dele para negociar, assim, ou se ele acredita. E é muito difícil de saber. Muito difícil de saber. Se às vezes ele está colocando 2 bodes na sala para tirar um depois, o que vai... Não, porque assim, o grande problema é que existe uma teoria por trás, assim, do movimento isolacionista. Assim, no final, assim, existe um movimento político isolacionista muito forte, né, que assim, que tenderia que acredita realmente em criar atritos para diminuir as dependências. Acredita nisso, certo? Então, assim, então daí a questão é a seguinte, assim, por exemplo, Canadá e México, eles estão para dentro ou para fora. Você quer eles... Vamos supor que você seja isolacionista, mas você acha que você tem que ter um bloco mínimo para ser competitivo. Qual é a cara desse bloco? Então, eu sempre achei que México e Canadá, e continuo achando, eles estão para dentro do isolacionismo. Ah, tá. Eles são países que você quer para dentro. Uhum. Mas, por outro lado, na população comum americana, eles não ficam olhando que está tendo imigração da China. Não está tendo imigração da China, está vindo através da fronteira do sul. E, assim, e não sei se as pessoas diferenciam adequadamente os mexicanos de outras nacionalidades. Tá? Então, assim, a reação que as pessoas querem ver é contra o México. Uhum. É onde, assim, é ali que eles veem contra a Venezuela, no caso. Assim, tem muita gangue venezuelana hoje nos Estados Unidos. Você fala com os americanos, eles falam nisso, assim, que isso é um problema. Então, assim, parte desse show aí, assim, é uma parte que, assim, que é demandada pelos eleitores. Então, assim, você tem o que o eleitor vê, o que o eleitor olha, o que o eleitor demanda, quais são os sinais que você vai dar para o eleitor que, assim, que vai trazer popularidade para você. Tem esse jogo. Tem o jogo mais de médio prazo ideológico. Você pode ir para um lado ou para o outro. Daí tem outras influências aí dentro. E tem o jogo do Trump. E tem a discussão de médio prazo, né? Assim, no final, assim, tá aliado mal é bom ou ruim. Certo? Você vai construir uma coalizão contra os seus adversários geopolíticos. Então, assim, qual que é o negócio ótimo? Qual o jogo? Qual o endgame? O que o Trump quer no final? Assim, eu não sei. E é muito difícil. O Trump mesmo, só nos últimos 2, 3 dias, usou argumentos contraditórios. Sim, Ele defendeu as tarifas no mérito. Falou assim, tarifa é bom. Defendeu como instrumento fiscal, inclusive. Certo? E, ao mesmo tempo, ele na prática, ele colocou um negócio e tirou, dizendo que não, isso é só uma questão de drogas. De drogas de fronteira, certo? Qual dos Trumps você acredita? Porque, assim, se você acreditar que ele acha a tarifa bom, assim, ele vai usar o 25, talvez ele não deixe 25, mas ele vai deixar alguma coisa. Assim, 25 é absurdo, mas será que 5 ele colocaria, certo? 5 vai ter um efeito macroeconômico significativo também, não igual a 25. Mas vai ter um efeito razoável, 5. De retração, o protecionismo de retração no México e no Canadá, por exemplo, se você for operar esses 2 países. Tá. Então, assim, então é muito Mas o efeito mundo do isolacionismo seria o efeito mundo seria uma desaceleração econômica. Assim, no final, assim, mais inflação com desaceleração econômica. Assim, esse seria o efeito no mundo, mas as dificuldades práticas elas são maiores do que parece. Por exemplo, assim, os Estados Unidos têm um déficit comercial com a União Europeia. Mas se você colocar serviços, que tem toda a parte de internet, que os Estados Unidos é muito competitivo, tem toda a parte de Google, de Microsoft, Amazon, etc. E essa impressão é enorme. A Apple, isso gera, na parte de serviços, um superávit para os Estados Unidos. Muito significativo. Tá? Daí isso vem através da Irlanda para pagar pouco imposto, assim, mas assim, o telhado dos Estados Unidos é um pouquinho mais de vidro quando você fala com a Europa do que é contra o Canadá. Então, assim, você fazer uma guerra comercial e tratar a Europa como inimigo é um negócio que, se o Trump é um cara mais transacional, ele fica olhando qual o efeito dessas... Assim, a Europa tem muitas armas numa guerra comercial contra os Estados Unidos, o negócio fica feio. Tá, então, assim, daí assim, mas aí o Trump vai fazer alguma coisa contra a Europa? Assim, ele vai analisar, olhar o que ele tem a ganhar, o que ele tem a perder, fazer a análise que eu estou fazendo agora, assim, e vai fazer alguma coisa contra a Europa, porque ali o negócio vai ficar feio, entendeu? Sim. Assim, porque os Estados Unidos têm muito mais a perder, e a Europa vai na veia, vai direto no Google, direto nas empresas de internet americanas, eu acho, se você tentar fazer uma guerra comercial contra eles. Sim. Tá, então, assim, o Trump vai tentar, eu não sei, assim, eu tenho
um erro, um cacuete que assim que eu erro. De maneira geral, eu tento me colocar no lugar das pessoas e achar que as pessoas vão fazer aquilo que eu acho que é racional. Tá? Então, assim, eu acho que em parte por isso que eu tenho um pouco de dificuldade dificuldade não, assim, por isso que para mim um banco central que eu consigo entender, que eu consigo me colocar no lugar, assim, no final, assim, gera muito mais resultado para mim, assim, financeiro. Assim, eu ganho muito mais dinheiro quando eu consigo entender a lógica do Banco Central, etc. Sim. Só para a gente amarrar agora essa questão de cenário, posições, qual que é a sua posição maior de convicção hoje, sua, Carlos? Então, eu acho que, assim, que na parte global, assim, eu acho que alguma guerra comercial vai acontecer, certo? E vai gerar resultados negativos para o mundo. Eu acho que alguma guerra comercial vai acontecer. Eu acho que essa guerra comercial tende a envolver menos, paradoxalmente, Canadá e México. Assim, no final, a lógica deveria ser envolver mais outros países, mas essa lógica eu acho mais difícil de prever. Então, assim, eu prefiro ficar no mais simples, que é dizer que, assim, que alguma guerra comercial vai ter. E qual que é a sua posição para refletir? Assim, comprado no dólar contra moedas asiáticas, assim, e vendido no dólar contra as moedas que eu acho que, assim, que vão estar dentro do bloco que seria americano. Assim, levemente pessimista, assim, no final com posições assim que ganham dinheiro com a desaceleração econômica, em particular posições de curvatura que se você tiver uma desaceleração econômica com um pouco mais de inflação, eu acho que assim que você tende, nos países que já estão mais fracos, eu acho que a atividade está mais fraca, eu acho que a reação tende a ser mais para cortar juros. Nos países que estão a atividade mais forte, a reação tende a ser mais para olhar para a inflação. Isso provavelmente vai gerar uma desvalorização adicional dessas moedas e uma inclinação da curva desses países. Tá, então, assim, olhando um pouco para esse negócio, eu acho que alguma guerra comercial acontece, eu acho que é muito difícil você precificar ela ex ante. Tá, o mercado eu acho que está muito tranquilo com isso. Assim, no final, assim, acho que a própria reação na segunda foi pequena, a tarifa, o mercado não estava acreditando muito. Tá, e depois que voltou, as moedas chegaram até a apreciar. Eu particularmente não tô tanto nesse game de Canadá e México. E pessoalmente, Carlos, tá? Tá, só para falar assim, o que eu tô falando agora são as minhas posições, Carlos. Sim. Tá? Eu não tô falando do Zeta. Lembrando que a Capital tem 11 meses. Exatamente. Estou falando do que eu acredito, do que eu tenho de posição dentro do Zeta, tá? Assim, não necessariamente, já faz uns 7, 8 anos que eu parei de falar sobre... Porque no começo da Capital eu olhava as posições do fundo e dava a explicação como se eu fosse o fundo, né? Assim, hoje em dia eu falo como Carlos. Perfeito. Tá bom. Vamos para a gente fechar então, trazer um pouquinho aliviar aqui este clima de mercado e briga, disputa por tarifas. Né? E aí entra um negócio na aula que a gente estava falando, né? Ah, sim. Assim, no final, assim, sei lá, quem pode dar aula sobre isso é uma pessoa que é especialista em tentar entender político. Sim. Assim, pessoas mais assim, tentar prever, entender, etc. Sei lá, vamos supor que você seja lobista de carreira. Passou 30, 40 anos fazendo lobby e sabe conversar com diferentes grupos, sabe entender as ideologias de cada um deles, conhece profundamente cada uma das pessoas, sabe quem conhece quem, sabe onde buscar informação, sabe tem mais experiência com líderes caóticos, certo? Então, essa pessoa vai dar aula. Eu não vou dar aula sobre isso. Essa pessoa que vai ter eu tô, como todo mundo, assim, fazendo o catch-up, porque como gestor você tem que ter um mix de talentos e que envolve desenvolver uma visão adequada sobre esses assuntos, mas também entender a reação de Banco Central, como que os modelos vão se comportar, o que o Banco Central vai estar vendo, o que vai acontecer com as variáveis econômicas, que são outros tipos de habilidade que esse lobista nunca vai ter. Sim. Tá? Então, assim, mas enfim, assim, então a gente no final a gente é obrigado a montar a melhor cabeça sobre isso, assim, em todos os momentos, e claramente não está na posição de dar aula para ninguém. Muito bom. A gente teve uma aulinha, mas vamos fingir para ele não ficar bravo que a gente não tem. Vamos falar de experiência. Eu sempre encerro aqui com uma pergunta sobre experiência, né? Que as experiências, tem vários estudos hoje que mostram que as experiências trazem mais felicidade do que os bens. E eu queria que você contasse para a gente encerrar, uma grande experiência que valeu viver. Eu acho que varia muito, assim, as pessoas têm gostos pessoais muito, muito diferentes.
tá? Muito, muito diferentes. Né? Então, eu sempre vivi valorizando mais as experiências do que os bens. Tá? Então, assim, eu tenho muita simpatia pela... Inclusive, eu sou uma pessoa que relativamente ao patrimônio, eu gasto muito pouco. Então, assim, eu realmente... Porque na verdade, você ter grandes experiências, você não precisa gastar tanto. Certo? Assim, uma vez que você tem... Obviamente, o custo de vida ele é absurdo, certo? Mas uma vez que você preenche esse custo de vida, assim, no final você pode ter experiências maravilhosas com muito pouco dinheiro. Então, uma das melhores experiências que eu tive foi acampar com o meu melhor amigo da época, quando eu saí do exército, quando eu tinha 19 anos. A gente passeou o Brasil inteiro, foi para várias regiões, foi para Chapada uma experiência incrível que a gente gastou quase nada, né? Mas enfim, eu estou numa outra fase da vida, assim, eu tenho 51 anos e eu acho que as principais experiências que mexem comigo são com os meus filhos. Eu acho que ter filho é ter uma oportunidade de viver vários momentos da vida novamente. Né? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos, 3 meninas e um menino. Isso. Inclusive, no último podcast que a gente gravou junto, estava para nascer a sua última filha. Isso. E lá você fez um mistério sobre o nome dela, que agora você pode contar. Estela, né? Estela. Com S. Para quem acompanhou o passado, temos uma continuidade aqui. Mas eu acho maravilhoso, assim. O que você gosta de viver de experiência com eu eles, acho que assim, são pequenas coisas, assim. Eu gosto de ver você se maravilhar pelas coisas muito boas que a gente dá como vistas. Então, você ter filhos é a oportunidade de você experimentar de novo aquela comida maravilhosa que você experimentou da primeira vez. Assim, é você participar e viver de novo o processo de descoberta das coisas boas que tem no mundo. Assim. E daí você vai descobrir, desde as coisas que são meio óbvias assim, para criança, você vai descobrir, sei lá, assim, a delícia, sei lá, de andar de bicicleta na descida, sei lá, fazer coisa de criança, certo? Mas também, assim, você vai ver, assim, você vai descobrir, sei lá, vai discutir amizade, você vai discutir com a criança, você vai ver restaurantes, você vai participar do processo de desenvolvimento desse negócio e você vai experimentar várias vezes aquilo que já estava disponível. Então, ao invés de você ter que ficar buscando coisas novas, você vai descobrir de novo assim a satisfação e o prazer de ver as coisas até mais simples, né? Assim, isso se você tiver antenado, se você tiver, assim, obviamente, assim, tem que ter muita afinidade. Mas, assim, todos os meus filhos, assim, a Mariana, que é a mais velha, a Rafaela, que é a segunda, o Nicolas, a Estela. Então eu vivo, assim, é uma oportunidade de você viver através da sua vida, mas você experimentar as coisas sobre um ponto de vista um pouco diferente, né? E é diferente, assim, assim, porque só os filhos dão essa perspectiva, eu acho. Sim. Assim, porque se você tem um amigo ou um companheiro, uma companheira, assim, uma esposa, um marido, assim, vão dar uma perspectiva muito mais próxima do que a sua, assim. E, enfim, assim, eu acho que tem que dar muito valor para isso. Assim, na minha vida eu separo um espaço muito grande para os meus filhos e me dá um prazer enorme, assim. Eu adoro a minha vida com meus filhos. Porque tem muita gente que tem patrimônio que passa por esse desafio, né, aqui entre os nossos clientes, considerando que você tem um patrimônio relevante, não deixar eles perderem essa simplicidade da vida também. Ou para você tá tudo bem, dá tudo o que você pode para a criança. Como que você lida com esse equilíbrio? Bom. Isso aí eu não vou falar porque assim, um spoiler, porque meus filhos podem ver. Tampem os ouvidos, os 4 agora. Não, isso aí, essa estratégia aí, assim, não... Eu tenho uma opinião bem forte sobre o assunto que eu vou me reservar. Dá uma dica aí, Não. Deixa eu falar assim. Eu acho que é importante que você faça as coisas de uma maneira que você permita o seu filho ser feliz com o que ele consegue alcançar por si só. Que bonito. Assim, no final, assim, eu acho que assim, você não pode gerar um padrão inalcançável. Então é importante você trazer
assim, o padrão para uma coisa que você acha que seja totalmente sustentável. Que interessante. Assim, essa é a minha visão, tá? Uhum. Então, assim, eu acho que assim não é razoável, acho que não é bom para os filhos ter eventualmente alguma coisa que quase obriga ou tem uma probabilidade grande, ou isola eles também assim, do convívio da sociedade. É importante que assim que a pessoa, né, que são pessoas, tenham uma visão mais completa do mundo que está à volta e não vivam numa bolha, certo? As crianças nessa situação vão viver numa bolha, não tem jeito, assim, mas pô, toma cuidado para tentar expandir ela, né? Uhum. E daí certos tipos de escolhas vão fazer com que você feche demais essa bolha. Certo? Outras escolhas vão abrir essa bolha e facilitar as pessoas terem empatia, assim, e conhecimento de outras pessoas, outras realidades. Então, acho super importante você escolher atividades, férias, que na verdade isso até está ligado eventualmente a gastar menos, assim, mas que permitam expandir esse horizonte, uma gama de experiências, gama de hotéis, assim, gama de programas, assim, desde do mais simples até digamos assim, o mais sofisticado. Então, assim, esse cuidado eu acho que é relevante e eu faço. As pessoas dizem que é porque eu sou mão de vaca. Assim, eu entendi. Eu tava pensando na sua esposa aqui falando assim, vamos ficar num hotel melhorzinho, meu bem. E você falando, não, as crianças precisam conviver com a diversidade. Não é diversidade, não. Assim, gente, assim, não é isso, não. Assim, acho que a vida é muito curta para você gerar a diversidade. Assim, muito curta, já muito difícil para você ficar gerando a diversidade. É só você, assim, no final você moderar um pouco as coisas, assim, fazer uma coisa de uma maneira mais equilibrada. Perfeito. Carlos, muito obrigada. Terminamos aí com essa não aula sobre como você pode lidar com seus filhos em um ambiente de patrimônio. Nossa, esse aí eu não sou, assim, isso aí tem que chamar alguém que entenda de fato do assunto. Eu gostei, mas é legal ver visões diferentes para você confrontar com a sua. E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Não, eu agradeço, assim, um prazer enorme. Prazer o meu. Muito obrigada a você que participou, assistiu aqui. Quero te pedir para, se você gostou, deixar aqui a sua curtida, também seguir esse canal para que você possa espalhar esse conteúdo para mais pessoas, espalhar esse conteúdo de qualidade para mais gente que pode também tirar algumas ideias sobre como funciona o trabalho do gestor, como funciona uma gestão profissional. E a gente se encontra no próximo episódio. Obrigada, um beijo e tchau, tchau.